Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar especificamente com as mulheres, com as minhas seguidoras mulheres de todas as redes sociais. Tô aqui para fazer um convite. Imagina você, mulher, vivenciar, experimentar sensações íntimas que você nunca sentiu na tua vida. Ou se você já teve essa oportunidade, mas por algum motivo você não conseguiu vivenciar. Pensou nisso? Se eu te falar que é possível que isso aconteça em menos de um mês, e aí? Eu sei que parece bom demais para ser verdade. E eu também pensaria assim, né? Se eu não vivesse isso, se eu não trabalhasse com isso, se eu não tivesse tido resultados espetaculares com as minhas clientes, eu também pensaria isso. Quero dizer para vocês o seguinte: eu trabalho com sexualidade já tem 6 anos, eu já atendi várias mulheres aonde eu pude ensinar, passar para elas informações que inclusive vou passar nesse vídeo, então fica comigo até o fim desse vídeo. Se eu não tivesse colocado em prática muito do que eu aprendi, eu também desconfiaria, eu também ficaria com o pé atrás em relação a essa promessa, né? Essa promessa de transformação, essa possibilidade de vivência tão especial. Para começar, para debater um pouquinho sobre isso, eu vou falar a história de uma pessoa que, por questão de ética, eu vou preservar o nome, eu vou usar um nome fictício. Eu digo que eu tenho clientes que viram amigas e amigas que viram clientes. Então a gente vai usar um nome fictício de Roberta. Roberta me procurou há um tempo atrás, aos 34 anos, com a queixa de problemas de sexualidade, algumas coisas dentro do seu relacionamento, e isso estava deixando ela muito mal. Quando ela chegou para mim, ela chegou meio depressiva, com a autoestima lá embaixo, preocupada com o relacionamento dela que estava quase acabando e ela estava sofrendo muito com isso. E a Roberta veio falar para mim que ela tinha dificuldade de chegar ao orgasmo. Aliás, ela nem sabia se já tinha tido um orgasmo ou não na vida dela, e ela não tinha vontade de fazer sexo. E o sofrimento dela aumentava porque a pessoa com quem ela se relaciona procurava ela para ter relação sexual e ela, por algum motivo, ela não conseguia ter essa vontade. Então ela acabava fazendo na obrigação e ficava ruim. Então, quanto mais ela fazia na obrigação, mais ruim ficava, menos vontade ela tinha. E isso estava acabando com ela. Mas ela cresceu ouvindo frases que com certeza você que é mulher já ouviu, porque eu já ouvi, inclusive, que dizem que depois que a mulher casa, ela perde o desejo sexual, que é normal isso acontecer, que é super comum. Gente, pode até ser comum, mas a gente não pode usar isso como um padrão de normalidade. Aonde que tem comprovação disso? Eu, pelo menos, casei para poder aproveitar o máximo da minha relação, inclusive da minha relação sexual. Eu casei para poder transar, né? Então eu vou casar para não ter isso? Não faz muito sentido, né? Só que com isso ela estava sofrendo muito. Então peguei Roberta, conversei com ela, orientei Roberta durante um tempo e ela voltou para mim com menos de um mês me dando um feedback assim espetacular, um feedback maravilhoso. Ela veio me contar de algumas mudanças, algumas transformações que aconteceram no relacionamento dela. Só que essas transformações vieram porque juntas nós conseguimos transformar primeiro a sua sexualidade e a sua visão sobre o assunto. É o seguinte, eu te garanto que com menos de um mês é possível sim uma transformação na sua vida sexual. E essa transformação na sua vida sexual ela vai refletir em diversas áreas da sua vida. Lembrando que sexualidade é energia de vida, né? Sexualidade não significa sexo. Lógico que sexo faz parte da sexualidade, é uma consequência, mas quando a gente transforma um aspecto da tua sexualidade, a sua vida como um todo também é transformada. Só que mesmo hoje, né, mesmo eu trabalhando com sexualidade, tendo a vida sexual incrível, nem sempre foi assim. A minha diferença para você que está me assistindo e para algumas clientes é que eu tenho um pouco mais de conhecimento e eu consigo colocar em prática, né, muito do que eu aprendi. Só que eu também já passei por dificuldades que várias mulheres passaram, assim como a Roberta também passou. Eu passei por um episódio de ressecamento vaginal e isso não foi uma coisa muito confortável de passar, digamos assim, né?
E aí, como eu tive esse processo de ressecamento, toda vez que eu ia ter relação sexual me incomodava, e às vezes doía, e aí tinha que fazer sempre da mesma posição, tinha que fazer com muito cuidado, e aí isso estava me irritando e eu não estava tendo vontade de transar como antes. E fui procurar uma ajuda médica, né? Falei, vou procurar uma ginecologista, porque é mulher, porque teoricamente trabalha com isso e ela vai me ajudar. E, gente, eu me decepcionei muito. Primeiro porque não é todo médico ginecologista que é especialista em sexualidade, então ele não tem esse acolhimento. E aí fui, levei pra ela a queixa, falei o que estava acontecendo. Aí ela foi, deu uma olhada nos meus exames e simplesmente deu uma batidinha assim no meu ombro, falou: olha, você precisa pensar mais em sexo. Gente, eu pensar mais em sexo. Eu trabalho com isso, eu respiro isso, eu leio sobre isso o tempo inteiro. Como é que eu vou pensar mais em sexo para melhorar? E eu sabia que não era algo necessariamente só de pensar em sexo e que não era um problema do meu relacionamento, justamente porque eu tenho esse conhecimento. Então foi aí que eu busquei a ajuda de uma outra médica que foi maravilhosa, teve todo um acolhimento justamente porque ela é ginecologista especialista em sexualidade. Então esse acolhimento fez toda a diferença. E em conjunto com ela veio o meu conhecimento. Sabe aquela história de casa de ferreiro, espeta de pau? Na minha casa tava mais ou menos assim, porque eu cuidava da sexualidade de todo mundo, só que como eu não tinha precisado até o momento, eu não tinha colocado em prática. E aí, junto desse atendimento, eu comecei a pensar, falei, cara, eu tô com a faca e o queijo na mão, vamos ali, né? Vamos colocar em prática o que você aprende. E, gente, foi transformador. A partir do momento que eu tive esse acolhimento dessa médica, mas o principal, eu iniciei um processo de mudança, colocando em prática o que eu sei, colocando em prática o que eu ensinava, isso foi assim fenomenal. Então, eu consegui passar por essa situação, eu consegui contornar essa situação e eu consegui realmente comprovar que tudo que eu ensinava para as minhas clientes de fato funcionava. Então hoje eu tô aqui falando com conhecimento de causa e com propriedade para você que me segue. Então o seguinte, imagina você mulher, você se sentir bonita, desejada, poderosa, aquela mulher que tem vontade de fazer sexo, aquela mulher que sente prazer sempre. Imaginou? Isso é perfeitamente possível. Só que antes disso, a gente precisa entender algumas coisinhas. Primeira coisa é entender que sexualidade é diferente de sexo e entender que necessidades físicas são diferentes das necessidades afetivas e que todo mundo passa por isso, tanto homem quanto mulher. Já vou até explicar aqui para você. É o seguinte, a necessidade física ou a necessidade fisiológica, digamos assim, é aquela necessidade básica, igual sentir fome, ir ao banheiro, querer dormir. Todo mundo sente isso. Então é perfeitamente comum, tanto o homem quanto a mulher, ter vontade de transar e só transar. E ponto. Hoje eu acordei e nossa, eu tô com muito tesão e eu quero fazer sexo, eu quero só sexo. Isso é perfeitamente comum. E tem as necessidades afetivas. Às vezes você quer se relacionar afetivamente com alguém na expectativa ou na esperança de ter um sexo e um sexo muito bom. E não tem nada de errado com isso. Só que quando a gente entende a diferença da necessidade fisiológica, né, e a necessidade afetiva, a gente projeta menos no outro uma necessidade que é nossa e a gente introjeta menos, ou seja, você se sente menos culpado por não conseguir atender a essa expectativa ou suprir essa carência afetiva ou física da pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte, é possível simplesmente querer só transar e é possível que você queira se envolver emocionalmente para depois transar. Sabe aquela conchinha, aquele carinho, aquela coisa gostosa que vem depois do sexo? Isso vem para suprir a sua necessidade afetiva, né? Mas pode ser que você simplesmente queira sexo. E pode ser que você tenha sexo e esse sexo também supra a sua necessidade afetiva. Quando está muito claro na sua cabeça, fica muito mais fácil para você entender mudanças que acontecem no seu corpo, mudanças no seu relacionamento, sem que você se sinta culpada por isso. Quando eu entendi essas diferenças e essas possíveis mudanças que acontecem na vida sexual, eu notei que eu podia transformar a vida sexual de muita gente, assim como eu transformei a minha. E isso, querendo ou não, me emocionou a ponto de pensar o seguinte, cara, como que existem mulheres
que na minha idade, né, vou ter que contar a minha idade, que nos meus 30 anos nunca chegaram ao orgasmo, né, nunca sentiram prazer, ou sentiram poucas vezes, ou até mesmo já estão passando por dificuldade de ter desejo sexual. Como que é possível isso acontecer e essa mulher não ter acolhimento ou não ter informação? Chegar ao orgasmo é muito bom. Quem já teve um orgasmo sabe que essa sensação é maravilhosa. Ter vontade de transar também é uma sensação maravilhosa. Então, como uma coisa que é perfeitamente natural, tanto do homem quanto da mulher, como que tem pessoas que não vivenciaram isso? E é aí que entra o meu conhecimento e é aí que entra o meu trabalho, que é para ajudar essas mulheres a entenderem o que acontece, como que elas podem ser ajudadas e como é possível transformar essa vida sexual de modo que seja prazeroso, né? E que você se sinta motivada a querer fazer sexo, a sentir prazer e aproveitar o máximo da sua relação. E olha, como eu tenho muita gente nas minhas redes sociais, muitas entram em contato comigo falando que tem vergonha. Então, se você que está me assistindo, se você pensar, mas eu tenho vergonha de procurar ajuda, de procurar um médico, eu tenho vergonha de falar isso com outra pessoa, fica tranquilo. É perfeitamente entendível, né? Nós não fomos educados para falar abertamente sobre o assunto e infelizmente sexualidade ainda é visto como algo sujo, como tabu, as pessoas não entendem realmente o significado. Então não é só você que tem vergonha, tá? Mas a partir do momento que eu trago conhecimento para você e que você sabe aonde você pode mudar, você pode decidir se você carrega, né, essa vergonha e essas dificuldades ou se você transforma isso. Mulheres, nós temos o hábito de pedir opinião de outras mulheres, de mulheres que são da família ou de amigas, e nessa troca de experiência, nessa troca de informação, muitas vezes a gente acaba caindo naquele método convencional, aquele método do senso comum que não funciona para todo mundo. Ou melhor, que nem funciona, e se funcionar é só um paliativo, né? Então a gente vai lá, conversa com uma amiga, conversa com alguém da família, poxa, eu tô com pouco desejo, poxa, eu não consigo chegar ao orgasmo. Aí sempre vem aquelas receitinhas prontas do tipo, não, é só você tomar um chá, é só você fazer um striptease, é só você comprar um produtinho aqui, é só fazer aquilo lá. Gente, isso não resolve, tá? Se resolver, é temporário, a sua queixa ela vai voltar porque você mascarou, você não tratou de fato o que estava acontecendo. E justamente por conta dessa vergonha, muitas vezes a gente não procura o atendimento adequado, a gente não procura o profissional adequado. Então, se o seu problema é a vergonha de falar abertamente sobre o assunto, eu já consigo te ajudar a partir do momento que eu falo que é possível falar desse assunto de um modo gratuito e online. Exatamente. Eu tô aqui justamente para falar isso para vocês, que eu vou dar uma aula 100% online e gratuita para falar sobre sexualidade, para falar sobre orgasmo, sobre prazer feminino. Olha que bacana! E essa aula ela vai acontecer agora no dia 26 de junho, às 20 horas. No dia 26, para a gente fechar com chave de ouro o mês dos namorados e para que você consiga colocar em prática muito do que eu vou te falar. Não vai ficar só na teoria, não. Terminou de me ouvir? Corre e coloca em prática, porque o objetivo é fazer você transformar a sua vida sexual. Então aproveita, clica aqui em algum lugar dessa tela ou na descrição desse vídeo. Vai lá, faz a sua inscrição, porque eu preparei uma surpresa, preparei um presente feito com muito amor e carinho. E as 100 primeiras inscritas vão receber por e-mail esse presentinho. Então era essa a reflexão que eu queria trazer para você e esse convite, é um convite para uma aula maravilhosa que vai acontecer no conforto da sua casa. Então se você tem vergonha, você pode conectar no seu celular, no seu computador, põe seu fonezinho de ouvido que ninguém vai saber do que você está ouvindo, o que você está falando ali, privacidade total, e aí eu consigo ajudar você. Então dia 26 às 20 horas, horário de Brasília, aula comigo gratuita e online, tá? Espero ver você lá, então aproveita, compartilha com as suas amigas, compartilha com todas as mulheres que você conhece, porque eu quero transformar a vida sexual, o relacionamento de muitas mulheres e eu conto com a sua ajuda para isso. Um beijo e até lá!